Quando a gente produziu a série de história, era uma epopeia para enfrentar os desafios. A verdade é que quando a gente tomou essa decisão, a gente não fazia ideia do que a gente ia enfrentar. A gente até tinha esperança que desse certo, mas era comum contar a ideia que a gente estava tendo para as pessoas e elas nos questionarem se a gente não tinha medo que o brasileiro não quisesse assistir, não fosse estudar, não tivesse interesse pela sua história e tudo mais. Isso gerava um certo medo acumulado. E quando a gente olha para trás e pensa que 14 milhões de pessoas assistiram a série Brasil, e é difícil entender que 1 a cada 15 brasileiros no país tiveram contato voluntário com aquilo que a gente produziu. Aquilo realmente mudou a vida da empresa e mudou as nossas vidas pessoais. Nós passamos a ser reconhecidos nesse assunto. E foi só no final, no último capítulo, que a gente se deu conta do significado que aquilo tinha e da importância que tinha tornar aquilo algo perpétuo. A série tem 7 episódios. Muitas pessoas, às vezes, não têm tempo suficiente para assistir todos os capítulos da série. Então, assim, a série cumpre o papel, mas agora nós queremos tudo em um filme só. Assim, nós teremos mais eficiência ao transmitir a mensagem. Isso permite uma síntese narrativa, porque o roteiro feito para a série Brasil, ele foi pensado episódio por episódio. Quando a gente pensa um filme único para propagar e ficar na história, a gente consegue fazer um arco narrativo fechado, que facilita muito a compreensão e a experiência de quem está assistindo. Nesse projeto Novo Filme, a gente vai ter a oportunidade de reformar o roteiro. Com as experiências que a gente adquiriu nas nossas produções passadas, a gente vai poder fazer uma narrativa ainda mais épica, esclarecendo dúvidas e dando ainda mais emoção no jeito Brasil Paralelo de contar a história. Da primeira vez, a gente tinha uma dificuldade imensa para conseguir imagens para retratar aquilo que a gente estava falando, até porque se trata de um período muito remoto da nossa história, onde quase não tem registro. Então ali era a arte da criatividade para conseguir retratar as coisas. Dessa vez, até por se tratar de um único filme, surgiu a ideia de contratar diversos artistas para recriar imagens de momentos que foram importantes para a nossa história, para a nossa identidade, para dessa vez não só trazer informações, conteúdo para as pessoas, mas também enriquecer o imaginário delas através dessas imagens, que vai gerar, enfim, mais empatia, mais conexão emocional. Olha, eu comecei desde moleque estudando pintura clássica, tive um mestre que estudou na Itália e trouxe todo esse conhecimento para o Brasil. Então eu tive muita sorte de ter me engajado nisso tudo desde moleque. Mas desde aquela época eu já percebia que a cena era totalmente comprometida. Então a arte hoje é totalmente aparelhada, a gente sabe disso, e os artistas clássicos, realistas, não têm espaço dentro desse cenário. É muito difícil um espaço. Então agora é uma oportunidade real, né, de eu poder fazer aquilo que eu aprendi e colocar tudo isso em prática. A importância de pintar esses quadros, ela extrapola o próprio projeto, porque ela traz à tona um monte de artista esquecido que não vai ter só a oportunidade de pintar esses grandes momentos das nossas origens. Ele vai conseguir colocar o nome e a arte deles na história do Brasil. Eu fiz diversas pesquisas para entender como que Rembrandt pintava. Por análises químicas de fragmentos da tela, fragmentos da película de tinta, é possível saber algumas coisas que ele usava, como, por exemplo, o carbonato de cálcio, o óleo especiado ao sol. Então eu uso esses materiais porque eles dão uma plástica diferente, né? Então a estética ela tá ligada com a plástica, né? Rembrandt era o cara que conseguia captar a alma da pessoa. Então no retrato não basta captar as formas, as proporções e as cores, mas você tem que enxergar a pessoa por dentro e passar isso para a tela. Como o meu interesse é a figura humana, o Rembrandt para mim é o cara que conseguiu reproduzir as figuras de tal maneira que até alguns retratados se incomodavam com algumas coisas internas expostas nas obras, que eles não queriam que isso fosse exposto. Na época a gente tinha muita limitação de trilha sonora de imagem, principalmente por causa do orçamento e do tempo que a gente tinha para fazer. Hoje a intenção é ter um trabalho com mais estrutura, para realmente atingir um resultado impecável. Na série de história, a gente ia aprendendo na medida que apareciam as ideias para ter as melhores animações. Nesse novo projeto temos mais estrutura e mais experiência para trabalhar as cores e animações mais ousadas. Queremos fazer a abertura e outros momentos clássicos da série, com o objetivo de chegar a uma qualidade internacional de mercado. Tão importante quanto a produção do documentário é a distribuição dele. Então, com o filme 1964, O Brasil entre Armas e Livros, nós conseguimos chegar até 6 milhões de brasileiros. É um marco histórico, nós conseguimos isso no YouTube, divulgando esse material nas nossas redes, enfim. E com o filme Brasil, A Última Cruzada, nós pretendemos dobrar o impacto, ou seja, fazer com que ele chegue até 12 milhões de pessoas. A participação das pessoas é importante, o investimento também, porque isso a gente consegue converter em publicidade e a gente acelera que essa mensagem chegue o mais rápido possível para as pessoas, né? No momento certo, na hora certa. Isso custa. Isso tudo foi muito pedido pelos membros da Brasil Paralelo. E a nossa expectativa é que isso se torne a referência
para uso nas escolas e nas casas dos brasileiros. Eu acredito que esse filme representa o maior projeto que a gente já se envolveu, seja como um Brasil Paralelo ou seja como indivíduo.